Olá, amanhã Itajaí vai ser sede da 5ª edição do Seminário de Conciliação, Mediação e Arbitragem de Santa Catarina, no auditório do curso de Direito da Univale. Aliás, não amanhã, mas na sexta-feira. Aqui no estúdio eu vou conversar com o Dr. Vilmar Reppers, que é o presidente do SEMAI, que é o Centro de Mediação e Arbitragem de Itajaí, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o seminário e sobre o que é esse centro de arbitragem, de mediação, como as pessoas podem usar esse centro aí para resolver situações da justiça. Obrigado pela sua presença, doutor Vilmar. Na realidade, na sexta-feira vai acontecer esse seminário, né? O que vai ser discutido nesse seminário aqui no auditório do curso de Direito da Univale? Inicialmente, um bom dia e bom dia também aos telespectadores da TV Univale. Eu só queria acrescentar que eu também estou como coordenador do 5º SECMASC, Seminário de Conciliação, Mediação e Arbitragem. O Seminário de Conciliação, Mediação e Arbitragem é um evento que vem se realizando já há 5 anos e este ano eu consegui trazer para a nossa Itajaí. Ele trata de disseminar, através de palestras de especialistas, os métodos que alguns chamam de alternativo, outros de extra, e eu costumo chamar de métodos adequados de solução de conflitos. Nesse evento especificamente, nós trataremos da mediação, conciliação e arbitragem na sua prática. Nós vamos tratar, entre muitos assuntos, de todas as alterações e inclusões legislativas que aconteceram este ano. Ou seja, a lei de arbitragem nova, que houve um acréscimo na sua abrangência, que ela já existe de 96, mas este ano ela foi alterada com acréscimo na sua abrangência de utilização. A lei de mediação, que não existia, que foi aprovada este ano, que entra em vigor agora em dezembro, e o novo Código de Processo Civil, que já está aprovado, sancionado, e entra em vigor em março do ano que vem, 2016. Então, nós vamos falar sobre tudo isso, os palestrantes, obviamente, né? E vai ser um evento que eu considero de suma importância a todas as categorias profissionais, a estudantes, a engenheiros, a advogados, a contadores, todas as categorias profissionais. É importante que tomem conhecimento desses métodos adequados de solução de conflitos que são colocados à disposição da população para resolver os seus conflitos. Pois é, a população, né, muitas pessoas desconhecem, né? O que seria a conciliação, mediação e arbitragem, né? Esses três temas, e o que isso pode refletir lá no dia a dia de uma pessoa que tem um conflito em mãos, como uma separação judicial, por exemplo, uma herança, ou então um inventário. O que isso pode refletir no dia a dia dessa pessoa que procura esse trabalho? Então, nós vamos tentar esclarecer um pouco, porque tem gente que ainda confunde os métodos da conciliação com a mediação e também com a arbitragem. Então, nós temos ali, primeiro, os métodos autocompositivos de solução de conflitos, que nós temos entre eles aí, mais popularmente falando, a mediação e a conciliação. Então, vamos primeiro tentar fazer um parâmetro, uma diferenciação entre os dois. Certo. A conciliação, tanto a conciliação como a mediação, ela pode ser feita tanto no judiciário, a partir da lei do novo CPC agora, como também extrajudicial nas câmaras de conciliação, mediação e arbitragem, que são preparadas para isso. No caso, eu presido o SEMAI aqui em Itajaí. A conciliação, onde é que ela é utilizada? Na conciliação, o conciliador aproxima as duas partes envolvidas no conflito, verifica o que traz uma parte e o que traz outra e tenta aproximando, tenta fazer, inclusive sugerindo opções de acordo, melhor acordo para elas resolverem. E, se sair o acordo, sai um termo onde é um título executivo extrajudicial. Então, vejam, na conciliação, o conciliador, ele aproxima as partes e pode, inclusive, sugerir propostas para a conciliação. Na mediação, é um pouco diferente, ela é um pouco mais profunda. O mediador é um auxiliador também,
tá, das partes, mas o mediador ele não emite proposta alguma. O que ele faz? Ele tenta que as partes coloquem para fora, externem os seus reais interesses, que normalmente, quando se utiliza a mediação, normalmente aquele conflito não é aquilo que está aflorando, não é aquela posição que ele tem, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, normalmente é alguma coisa que está interiorizada e que ele acha que a outra parte pode ter provocado contra ele no passado e que isso aí não está permitindo que flua o acordo. Por exemplo, no inventário que você falou, o inventário pode muito bem ser feito. Tá? Nós sabemos que o inventário, quando não tem menores, todos são maiores capacitados, e existe o acordo, pode ser feito tanto no judiciário como no cartório. Isso já há alguns anos. Tá, mas normalmente o que acontece no inventário? Todos são maiores. Não tem pessoa incapaz. Mas o problema que acontece normalmente é a questão financeira. Eles não estão de acordo com a divisão dos bens. A partilha dos bens, A né? partilha. Então, às vezes, um dos herdeiros não quer deixar aquele bem para o outro irmão, para o outro herdeiro, não porque quer aquele bem, mas porque ele acha que aquele bem lá, o cara fez alguma coisa para ele, e que então de birra não quer deixar. A questão emocional. A questão emocional, tá? Então, o mediador vai tentar reativar a linha de comunicação, que até então estaria praticamente cortada entre as partes, e reatando a linha de comunicação, eles começando a conversar, eles mesmos, partes, vão começar a sugerir propostas para um acordo. Entendi. Tá? Se me permite rapidamente, em 2006, eu fui conciliador no primeiro Dia Nacional de Conciliação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que aconteceu aqui em Itajaí, no Gabriel Colares. E eu fui responsável por uma mesa. Eu tinha uma pauta enorme no dia, 10, 15 minutos cada audiência. E eu acho que é impossível fazer uma conciliação em 10 minutos, 15 minutos, a não ser que as partes já venham com tudo pronto, só para redigir o acordo. Aí, lá, certa altura do dia, eu detectei que tinham copartes, várias partes no polo ativo e várias partes no polo passivo. E elas tinham advogado. E aí eu vou também em homenagem ao advogado que me ajudou muito, porque o advogado, quando ele quer resolver a situação do cliente, ele é ótimo, ele é imprescindível na mediação e na conciliação. Mas nós sabemos que, infelizmente, quando ele quer, ele mela todo o processo. Tá. Então, esse advogado eu elogio porque ele me ajudou muito. Eu detectei que, naquele caso, eu poderia não fazer uma mediação porque não tinha tempo. Mas eu poderia estender um pouco mais e utilizar algumas das técnicas que a gente utiliza na mediação para tentar buscar o real interesse, o que estava realmente acontecendo. E, para minha felicidade, para o advogado e para as partes, esse procedimento não levou 10 minutos, levou 1 hora. Mas, ao final, elas entraram, não olhavam uma para a cara das outras. Saíram abraçadas, conversando, rindo, e fatalmente resolveram o conflito financeiro também. Eu fiquei maravilhado. Que bacana. A gente fica maravilhado, claro, porque vê que resolveu a situação. Quem é o profissional que atua nessa área? É o advogado? Pode ser qualquer profissional, não necessariamente advogado. Eu costumo dizer que se fizer uma comediação, é bom que tenha um advogado, porque tem sempre a parte jurídica. Para a gente não deixar a outra parte ser enganada, né? Quanto aos seus direitos. Aqueles direitos não tem como abrir mão. Mas, vamos supor, se eu fizer uma comediação, duas pessoas, dois comediadores, importante que tenha, por exemplo, eu adoro que tenha comigo uma do setor humano, um psicólogo, um assistente social, porque ele conhece aquela parte interna. Eu conheço um pouco do que eu estudei, né? Mas o psicólogo estudou muito mais do que eu, a parte emocional das pessoas. E o SEMAI é formado por esses profissionais? O SEMAI ele tem a possibilidade no SEMAI tem a possibilidade de serem nomeados para conciliador, para mediador e para árbitro qualquer pessoa que seja capaz e de confiança das partes, independente da sua profissão, mesmo que ela não esteja no quadro do SEMAI. Ah, entendi. Tá? E a arbitragem. A arbitragem é um método que equipara-se ao poder judiciário.
tem a mesma força, uma sentença arbitral, ela é título executivo judicial. Ela tem a mesma força, legalmente falando, da sentença prolatada pelo juiz togado. Entendi. Eu costumo vou um pouquinho mais longe. O juiz togado é o juiz do judiciário. Que fez o concurso. Isso. Né? Só para esclarecer. A diferença, o árbitro, eu nunca digo que eu sou árbitro. Eu não sou árbitro. Eu costumo sempre dizer, às vezes eu estou árbitro. E quando é que eu estou árbitro? Quando eu estou nomeado para um procedimento de arbitragem. Naquele momento, naquele procedimento, eu sou equiparado ao juiz de fato e de direito. Que tipo de ação é usada na arbitragem, por exemplo? A arbitragem, ela envolve sempre direitos patrimoniais disponíveis, ou seja, as duas partes, físicas ou jurídicas, pessoas, agora com a nova lei, inclusive, pessoas de direito privado ou público, porque a administração pública já pode usar, está na lei, tá? E que tenham pessoas físicas ou jurídicas, né, de direito privado ou público, tá? E que o direito seja patrimonial disponível, ou seja, envolva valor que possa ser negociado entre as partes, uma parte ou outra possa abrir mão de alguma parte daquela financeira. Então, somente direitos patrimoniais disponíveis. Aí você vai dizer, mas a separação, o inventário, o divórcio, pode ser resolvido na arbitragem? O divórcio, a separação, a mediação? Não. Só o judiciário, estatal. Porém, tudo que envolve a parte financeira, aquele que eu citei antes, aquele problema que existe, que não está havendo acordo na divisão dos bens, essa parte financeira pode ser resolvida, tanto na conciliação, como na mediação, como na arbitragem. É preciso um acompanhamento de um profissional de direito, por exemplo? A pessoa que opta por esse serviço, ela tem que ter obrigatoriamente um profissional de direito? Os meus colegas advogados não gostam que eu fale isso, mas eu sou obrigado a falar porque está na lei e qualquer pessoa vai ler a lei e vai ver. A lei diz que não é obrigado ser acompanhado de advogado. A parte tem autonomia para dizer, eu consigo me defender sozinho. Porém, o SEMAI, ele coloca no seu regulamento uma sugestão, ele aconselha as partes a virem representadas também por advogado. Por quê? Porque eu reputo que o advogado, como eu disse antes, o advogado é super importante. E se ele estiver realmente imbuído em resolver a situação do cliente, ele é mais importante ainda. Okay. Então, apesar de não obrigatório, o SEMAI aconselha que se faça representar. Ok. Doutor Vilmar, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com o doutor Vilmar a respeito aí do Centro de Mediação e Arbitragem, que tem aqui em Itajaí, né? E já espalhado aí por Santa Catarina também, e sobre o seminário que vai acontecer sobre o assunto nesta sexta-feira aqui na Univale, no auditório do curso de Direito. É um instante só. Olá, estamos no segundo bloco do painel Univale. Hoje o nosso convidado é o Dr. Vilmar Ruepers, que é o presidente aí do SEMAI, do Centro de Mediação e Arbitragem de Itajaí. Nesta sexta-feira vai ter a 5ª edição do Seminário de Conciliação, Mediação e Arbitragem de Santa Catarina, aqui no auditório de Direito da Univale. A gente está conhecendo um pouquinho sobre isso, as pessoas que ainda não têm conhecimento sobre esses centros, que também é importante, é uma forma aí de resolver os conflitos. Doutor Vilmar, quem que pode procurar o centro? Como é que é isso? É um serviço caro, mas que se paga pela rapidez em resolver os conflitos, as situações judiciais? Quem é que pode procurar primeiramente? Qualquer pessoa, física ou jurídica, de direito público ou privado, que tenha algum conflito, que queira tentar, porque se o conflito já aconteceu, queira tentar trazer a outra parte para resolver esse conflito por um dos métodos adequados de solução de conflitos, mediação, conciliação ou arbitragem. Eu digo tentar por quê? Porque na arbitragem, se as partes, ao fazerem um contrato de compra e venda, de locação, de sociedade, de franquia, uma convenção de condomínio, elas próprias já podem ali naquele contrato retirar aquela cláusula que elege o foro da comarca da comarca de Itajaí, por exemplo, né? Fica eleito foro da comarca, tire e elas de comum acordo já coloquem ali uma cláusula elegendo que um futuro possível conflito com aquele contrato vai ser resolvido por arbitragem e com os regulamentos do SEMAI.
Aquilo ali garante que a hora que acontecer o conflito, a parte que se sentiu prejudicada vai procurar e a outra parte vai ser notificada e ela é obrigada, ela desde que devidamente notificada, é obrigada a comparecer, senão dá revelia. Se não existir essa cláusula, e mesmo caso na conciliação e na mediação, a parte que quer, procura, a outra parte vai ser convidada, querendo vir ou não, e ali então podendo ou não resolver o conflito. E normalmente a gente resolve. Tá? A outra pergunta, desculpa? Na realidade, em que situações, né? Podem ser resolvidos qualquer situação em que o direito seja patrimonial disponível. Qualquer conflito em que o direito envolva pessoas capazes, que podem dispor do seu direito, e que o direito seja patrimonial, envolva valor financeiro. A questão trabalhista, não. Por exemplo. Não se aplica nessa trabalhista, questão. Eu particularmente já defendi a minha monografia em 2006 e tive uma confirmação feliz em 2012 no TST, num julgamento lá de arbitragem também, onde eu digo os momentos que o direito trabalhista são disponíveis, individualmente falando, e o momento que é indisponível. Mas o nosso judiciário trabalhista, ele tem um pensamento, eu respeito, que o direito trabalhista, individualmente falando, é indisponível. Então, se o direito for indisponível, não pode vir para a arbitragem. Então, o que o SEMAI faz? Ele não faz trabalhista em respeito ao Poder Judiciário Trabalhista Estatal. Uma mãe que está pleiteando a pensão alimentícia do filho pode fazer uma conciliação? A conciliação e a mediação pode. A arbitragem não. Porque o que vai ser discutido ali? A parte financeira. A parte financeira. A parte financeira, o quanto. O quanto vai ser pago. Eles podem entrar num acordo. E fazendo o acordo, sai esse termo. E esse termo vale, como já disse, como um título executivo extrajudicial, se não cumprido. Extrajudicial. Essas coisas envolvendo indenizações, acidente de carros, tudo pode ser resolvido também? Pode. Por exemplo, um acidente de carro que normalmente acontece, né? Aconteceu um acidente, eu bati no seu carro, aí eu digo para você, olha, eu sou culpado, amanhã me procura, está aqui o telefone, porque eu vou lhe pagar, eu tenho seguro. Aí, infelizmente, muitos fatos, você me procura amanhã, eu atendo o telefone, porque eu não sei de quem é, aí eu dou uma desculpa qualquer, aí a partir do segundo telefonema eu não atendo mais, daqui um pouco eu mando, você quer resolver, vai procurar os seus direitos. Infelizmente, acontece muito. Se as duas partes, a hora que aconteceu o acidente, não tendo vítima, só dano material, quiserem fazer o acordo... A indenização material. Né? Pode ir procurar o SEMAI e faz lá o acordo, faz uma conciliação. Sai um termo, esse termo é título executivo judicial, que não cumprido pode ser executado no judiciário. Pode ser executado. Até que ponto o ministro Marco Aurélio Gastaldo Buzzi esteve em Itajaí e falou na realidade e incentiva essa prática, né? Até que ponto isso pode desafogar o judiciário nessas questões? A gente sabe que muitos processos demoram anos, aliás, décadas, e não são resolvidos, né? Até que ponto isso pode desafogar daqui para frente? O ministro Marco Aurélio Buzzi foi quem trouxe o primeiro Dia Nacional da Conciliação lá atrás, em 2006, da qual eu participei, que falei no outro bloco. O que nós temos hoje? O último levantamento do Conselho Nacional de Justiça diz que nós temos 105 milhões de processos em andamento no Judiciário Estatal. É muito. Se nós temos 200 milhões de habitantes, nós temos o quê? Cada processo deve ter, no mínimo, duas partes, o autor e o réu. Então, em hipótese, nós temos, todo ser humano seria parte em um processo. Então, o Judiciário Estatal está trabalhando muito, tá? O ministro Buzzi está fazendo um ótimo trabalho de disseminação, e é isso que o evento também proporciona, disseminar, né, para as partes passarem a conhecer e passarem a utilizar, para que o nosso Judiciário Estatal passe a receber as demandas, aquelas que não podem ir para a arbitragem ou para a conciliação e mediação e não são resolvidas, tá? E poder, então, os nossos juízes poderem ter mais tempo para se dedicar melhor à qualidade da sentença prolatada. Porque eu não digo aqui que a demora do judiciário... O que é sentença prolatada, doutor? A sentença que o juiz emite.
Ah, sim. Tá? Então, eu não digo, em hipótese alguma, que a morosidade do judiciário, que a gente sabe, é patente, o próprio judiciário, o próprio CNJ está reconhecendo, né? É culpa de ninguém ali, não é culpa do juiz, não é culpa do serventuário, não é culpa do advogado, é culpa da estrutura. O nosso judiciário não tem mais estrutura. Então, esses métodos adequados de solução de conflitos extrajudiciais, qual é a tendência? É que o pessoal passando a utilizar e resolvendo as pendências sem precisar ir ao judiciário, lá para o judiciário vão aquilo que são obrigados a ir. Automaticamente o número de processos tende a diminuir e tende as sentenças serem melhores, serem melhor qualificadas. Imagina 105 milhões de processos, a digitalização dos processos ainda caminha a passos muito lentos, né? Imagina para guardar isso tudo também o quanto o governo não gasta, né? O judiciário não gasta. Um juiz estatal hoje, isso aí é palavras minhas, não é estatística, vamos supor assim, se ele prolata, emite, né, 100 sentenças no ano, entram 200, 300 novos processos na vara dele. Como é que ele vai dar conta? É um ser humano? Ele não dá conta. Então, quer dizer, a culpa não é dele? Realmente ele não dá conta, a demanda é muito grande. Agora, custa caro? Como é que é o custo desse processo? Os procedimentos extrajudiciais, tanto na mediação, conciliação e arbitragem, são privados. Então, sendo privados, eles têm um custo, obviamente. Só que o custo, eu falo agora pela tabela do SEMAI que está no site. Tá? Porque cada Câmara tem a sua tabela. Né? Algumas cobram mais, outras cobram menos. Né? O árbitro, se for um processo muito complicado, o árbitro de qualidade ele vai cobrar mais também, obviamente. Né? Então, pela tabela do SEMAI, eu reputo que, se analisar o custo-benefício do processo, da rapidez? Pela rapidez. Na realidade. Porque a empresa não vai precisar, uma empresa, por exemplo, num processo judicial, ela precisa ficar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, com pessoal destinado para aquilo, o problema não sabe o que vai sair. Já se resolver bem antecipado, o que ela pode? Mesmo que ela perca um pouco no início, o que vai acontecer? Ela pega aquele valor e ela reinveste no negócio dela, ela vai ganhar muito mais dinheiro, mesmo pagando o custo do processo. Agora, por exemplo, um inventário, né, se for contratado e for para a Justiça Estatal, né, em torno aí uma média de R$12 mil, por exemplo, né, e demora-se anos, tem processos de inventário que se arrastam aí por 10, 20 anos, né. Na prática, o custo-benefício, como o senhor falou... O inventário em si, a finalização do inventário, não pode ser resolvido na conciliação, na mediação ou na arbitragem. O que pode ser resolvido ali são as pendências que tem financeiras. A divisão dos bens, que é o que pega, né? Após resolver aquilo ali, aí eles podem... A lei permite, eles podem constituir um advogado só, já tem um acordo, e vão ou para o judiciário ou para o cartório e lavrar o inventário. Formalizar o inventário. Isso vai precisar. Aquelas taxas todas do inventário, que as maiores taxas que se pagam são as taxas públicas, né? Tá? Então, essas taxas vai pagar de qualquer maneira depois do inventário. O senhor que é advogado, por exemplo, uma separação judicial, envolvendo também a partilha de bens, né? Ela demora muito no judiciário estatal? Como é que é esse processo, a média? Depende, se não houver acordo, se não estiver existindo acordo nessa partilha de bens, tudo que não há acordo demora e é emocionalmente complicado, tá? Porque as partes emocionalmente se complicam, tá? Elas se prejudicam. Então, quanto mais tempo demora, um não aceita aqui, outro não aceita ali, se elas de comum acordo e não tendo menor, tá? Friso, não pode ter menor, todos têm que ser maiores. Elas aceitarem a ajuda de um mediador... Não tendo menores como? Não podem ter filhos menores. E no caso do inventário não pode ter incapaz, não pode ter menor. Então todos os herdeiros têm que ser maiores e capazes. Então se elas aceitarem a ajuda do mediador, há grande probabilidade de o mediador, aplicando as técnicas, ele fazer com que elas mesmas cheguem... possibilitar que elas mesmas cheguem a um acordo. E fazendo o acordo, depois pega, agora tem um acordo, agora vão, querem separar ainda, querem divorciar ainda, vão para o judiciário sacramentar ou para o cartório. Querem fazer o inventário, que é óbvio que vão fazer, vão para o cartório ou vão para o
para o judiciário formalizar. A divisão de bens já está... Mas aquilo que complica emocionalmente e demora o maior tempo, está resolvido. Tá certo, então. Obrigado pela sua presença. Então, o seminário acontece na sexta-feira, o dia inteiro, aqui no auditório do Direito da Univale, é isso? Eu queria rapidamente sobre o seminário, a 5ª edição do Seminário de Conciliação, Mediação e Arbitragem de Santa Catarina, SECMASC, eu consegui trazer para Itajaí, porque normalmente é feito em Florianópolis, um ano foi feito em Joinville. E a gente está começando a descentralizar, que eu acho que não é só Florianópolis que merece um evento desse. O seminário ele vai tratar, como está na programação, tem palestrantes de renome e vai tratar de disseminar a mediação, a conciliação e a arbitragem. Então é importante a todo profissional, ao estudante, de entender, principalmente agora com essa política nova do judiciário, de incentivar os métodos alternativos, eu chamo de adequados de solução de conflitos. Tá? Então, como eu já disse, o seminário vai trazer vários palestrantes, vai tratar de tudo sobre mediação, conciliação e arbitragem, em especial com respeito às novas legislações desse ano. Eu gostaria de lembrar que ainda existem algumas vagas, se me permite. E quem tiver interesse pode acessar, pode ser o site do SEMAI, www.sema, com C, C-E-M-A, Itajaí, tudo junto, semaitajaí.com.br. Vai acessar a página do SEMAI, vai aparecer um banner do 5º SECMASC. Clica naquele banner que vai aparecer o SECMASC. Aí no lado esquerdo vão ter várias abas, uma delas inscrição. Tá certo. Clicou em inscrição, você preenche a inscrição, faz o depósito, porque antes era pelo PagSeguro, agora em cima da hora não dá mais. Então você faz o depósito na conta que está ali, faz a inscrição, preenche, envia, faz o depósito e manda o comprovante do depósito para o e-mail do SEMAI, que está na página do SEMAI também, que é semaitajaí@semaitajaí.com.br. Tá certo. Tá? Tá certo. Muito obrigado pela sua participação aqui, pelos seus esclarecimentos também e sucesso aí no evento. Obrigado, Isso, doutor muito Zimar. obrigado novamente pela oportunidade e eu estou sempre à disposição que se quiser conversar sobre métodos alternativos ou adequados de solução de conflitos. Tá certo, obrigado. O Painel Univale fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá.